Nesta aula, estudaremos sobre a Comunidade dos Estados Independentes, sob a sigla CEI. Bom, um dos Estados-membros da CEI, e o mais importante, talvez, nós temos a Rússia. Ela é o país mais populoso e industrializado, e recebe quase a totalidade das exportações dos membros da CEI, assim como absorve mão de obra imigrante do restante dos países da CEI. Além disso, a comercialização, o transporte e o suprimento de recursos energéticos dos Estados-membros da CEI dependem, em grande parte, da Rússia. Bom, isso faz com que haja um aumento da população na Rússia, uma maior independência em relação aos restantes dos países membros da CEI, um maior volume de exportações e, como foi falado, a imigração ela acaba ajudando muito no setor trabalhista. Então, na Rússia, nós vamos ter uma mão de obra altamente qualificada, tecnologias avançadas e recursos minerais abundantes. Entre eles, os principais estão o petróleo e o gás natural. Bom, por conta da sua grande extensão territorial, a Rússia ela vai possuir indústrias pesadas nas proximidades das áreas de matérias-primas e indústrias leves próximas aos grandes centros. E aí, dando continuidade, nós podemos perceber que esses países componentes da CEI, eles são ex-repúblicas socialistas soviéticas, ok? E o que isso quer dizer? Nós temos países como a Polônia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, a Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental, compondo esses países que se tornaram independentes após a dissolução desse bloco. Nós temos em torno de 15 países atualmente, componentes da CEI. E aí, nós podemos observar que o IDH ele pode ser fundamental para diferenciar muitos desses países. Por quê? Porque é uma taxa que reflete vários aspectos das condições de vida de uma população. A exemplo, nós podemos falar da alimentação, do saneamento básico, da assistência médico-hospitalar, né, tanto a gestantes quanto a crianças, a renda familiar, o nível educacional, entre outros fatores. E aí nós podemos observar a questão da exploração da floresta florestal, né? E aqui são os aspectos físicos, tá? Então ocorre aí uma exploração florestal nesse tipo de floresta de taiga, que é típica das regiões frias, que se caracteriza pelas predominâncias de coníferas. A exemplo delas temos os pinheiros. E pela criação de renas, pelos chamados povos do frio, certo? Então, além disso, a gente pode observar que os tipos de clima e de solo que existem, né, podem são influenciados pelas latitudes, tá? Com a predominância do clima temperado. E esse clima ele é característico, né, pela distribuição regular de chuvas
e baixas temperaturas anuais, tá? E como consequência nós vamos ter um solo muito fértil. E essa fertilidade a gente pode observar que está refletida na matéria orgânica existente nele e, por sua vez, essa matéria orgânica ela torna esse solo de cor escura, ok? E as principais culturas de cultivo de alimentos que a gente vai encontrar são atividades predominantes e relacionadas a essa exploração florestal. São os cultivos de batata, centeio, aveia, linho, trigo, milho, beterraba, girassol e pela pecuária intensiva, aquele tipo de pecuária em que os animais são confinados numa indústria. Bom, e são criados nela. Dando continuidade agora, nós podemos finalmente falar sobre a questão das reservas de petróleo e gás natural no subsolo e nos mares Negro e Cáspio, tá? Ó, os países dessa região, elas são antigas repúblicas soviéticas, tá? Elas são atravessados por oleodutos e gasodutos de fundamental importância à distribuição desses recursos energéticos. A Rússia procura assegurar sua hegemonia na região e os Estados Unidos buscam aproveitar a contestação das ex-repúblicas socialistas para ampliar sua influência em uma área duplamente importante, pela presença de recursos energéticos e pela proximidade com a Rússia. Tá? Então é uma região que está sendo disputada ao mesmo tempo pela Rússia, certo? E pelos Estados Unidos, ok? A região do Cáucaso. E aí, para a gente terminar, o fim, nós podemos falar que a CEI ela é derivada, né? Ela vem diretamente dos países componentes do Pacto de Varsóvia, certo? Esse Pacto de Varsóvia foi firmado em 1955 para assegurar que esses países da CEI eles estivessem sobre a ideologia socialista, certo? E no contraponto, nós podemos falar que os Estados Unidos, como principal exemplo, fazia parte da OTAN, que é um tratado firmado em 1947, para que muitos países mantivessem um capitalismo como ideologia principal, certo? E aí, como a gente falou, vocês podem observar em matérias anteriores, isso é o tema da Guerra Fria, certo? Então a Guerra Fria, ela acaba criando, certo? Todos esses aspectos que vocês podem observar, tá? Então, os Estados Unidos e a Rússia, até hoje existe uma rixa entre eles. Então, existem resquícios da Guerra Fria até os dias atuais. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um resumo e que tenham ótimos estudos, bons desempenhos. Até a próxima.